Esse canal é para quem vive o Galo intensamente. Curte aí, se inscreve e faz parte dessa massa apaixonada. Foi durante uma entrevista enigmática ao vivo, transmitida por uma rádio local de Belo Horizonte, que tudo começou. Um médium conhecido apenas como Oráculo de Minas, com voz firme e olhar vidrado, revelou previsões que gelaram a espinha de muitos torcedores do Atlético Mineiro. Em um ano onde as expectativas estão mais altas do que nunca, com Cuca retornando ao comando técnico e o elenco recheado de nomes de peso como Hulk, Paulinho e Gustavo Scarpa, a revelação soou como um trovão no Mineirão lotado. Vejo queda, vejo lesões, vejo traições internas. Um título perdido na última rodada. O Galo será testado como nunca antes em sua história, anunciou o vidente, enquanto os ouvintes, entre assombrados e incrédulos, lotavam os comentários da transmissão. O impacto foi imediato. A torcida atleticana, uma das mais apaixonadas do país, começou a se dividir entre os que descartavam a previsão como superstição e os que passaram a enxergar cada revés dentro de campo como o cumprimento de uma profecia. Cuca, experiente e acostumado com pressões externas, evitou comentar diretamente, mas nos bastidores, segundo fontes próximas à cidade do Galo, houve conversas privadas com a comissão técnica sobre como lidar com o clima pesado criado pela previsão. A mística passou a habitar os treinos, os vestiários, os corredores do CT. Um ambiente de desconfiança sutil foi se instaurando. A previsão mais específica do oráculo dizia que um dos principais jogadores do elenco sofreria uma grave lesão que o tiraria da temporada durante um jogo decisivo. E foi exatamente isso que aconteceu com Hulk, que, durante uma dividida contra o Internacional no Beira-Rio, caiu de mau jeito e teve constatada uma ruptura de ligamento. A notícia se espalhou como fogo em palha seca, e o nome do vidente voltou a circular como uma sombra sobre a temporada. O que antes era tratado como piada passou a ser temido até mesmo pelos mais céticos. A lesão de Hulk afetou profundamente o desempenho do time nas rodadas seguintes, abrindo espaço para teorias conspiratórias sobre uma possível maldição. Com a ausência de Hulk, o time se reorganizou taticamente. Cuca apostou em Zaracho mais avançado e Paulinho assumindo o protagonismo ofensivo. A equipe conseguiu reagir, somando pontos importantes, especialmente no clássico contra o Cruzeiro, onde venceu por 2-1 com um golaço nos acréscimos. Porém, mesmo com momentos de brilho, havia um ar de instabilidade no grupo. A defesa começou a vacilar em lances bobos, algo incomum até então, e os gols perdidos pelos atacantes passaram a levantar suspeitas na torcida. Isso não é normal. Tem algo errado, disse um torcedor nas redes sociais após a derrota para o Cuiabá, dentro de casa. Enquanto isso, o Atlético se mantinha no G6 do Campeonato Brasileiro, oscilando entre a terceira e a quinta posição na tabela. A campanha, apesar de sólida, não empolgava como o torcedor esperava. A expectativa era de briga direta pelo título, ainda mais com a forte estrutura do elenco e o retorno de Cuca. Mas os tropeços em jogos considerados fáceis, como empates contra Juventude e Goiás, começaram a minar a confiança do torcedor. O oráculo, por sua vez, voltava às redes de tempos em tempos para lançar novas profecias, sempre cercadas de um enigma proposital: a verdade virá à tona. O Galo conhecerá a dor que transforma. Na Copa do Brasil, o cenário foi ainda mais simbólico. Após eliminar o América Mineiro com uma exibição de gala, o Galo caiu nas quartas de final diante do Fortaleza, em pleno Mineirão. A partida foi marcada por um erro grotesco do goleiro Everson, que falhou em uma saída de bola e originou o gol da eliminação. O erro, raro na carreira do goleiro, reacendeu os debates sobre a previsão da traição interna. Na semana seguinte, rumores começaram a circular sobre desentendimentos entre membros da comissão técnica e parte do elenco. Houve boatos de uma reunião tensa entre Cuca e os líderes do grupo. A diretoria negou oficialmente qualquer crise, mas bastava olhar nos rostos dos jogadores para perceber que algo havia mudado. Outro ponto sombrio da previsão envolvia uma possível sabotagem dentro do clube. O vidente falou sobre alguém de dentro que deseja ver tudo ruir. Inicialmente, essa fala foi ignorada, mas com o passar dos meses, começaram a surgir denúncias anônimas de vazamentos de escalações e estratégias táticas para adversários antes dos jogos. A diretoria iniciou uma investigação interna
embora nenhum culpado tenha sido identificado publicamente, o clima de desconfiança se intensificou. Alguns jornalistas esportivos afirmaram que informações sigilosas realmente estavam escapando, alimentando a narrativa mística de que as forças ocultas estavam em ação. O Campeonato Brasileiro se encaminhava para a reta final e o Galo ainda estava vivo na briga pelo título, mas agora competia contra o Flamengo e o Palmeiras, ambos embalados. Foi nesse momento que o oráculo reapareceu com uma nova mensagem: a decisão será cruel. O Galo gritará de dor às 21h47 de um domingo. A previsão gerou pânico entre os mais supersticiosos. A data batia com a penúltima rodada, onde o Atlético enfrentaria o Corinthians fora de casa. O jogo foi eletrizante, e o Galo vencia por 2-1 até os 46 do segundo tempo, quando, em uma cobrança de escanteio, sofreu o gol de empate. A perda de 2 pontos foi decisiva. Mesmo com chances matemáticas de título até a última rodada, o Atlético entrou pressionado no duelo contra o Grêmio, em casa. O estádio estava lotado, a vibração da torcida era contagiante, mas a tensão era palpável. O jogo terminou empatado em 1-1, e o Galo terminou o campeonato na terceira colocação, vendo o Flamengo levantar o troféu. Assim se concretizou a última parte da profecia, um título perdido na última volta do ponteiro. A frase ecoou nos programas esportivos, nos podcasts e nas arquibancadas. Até quem não acreditava passou a olhar para os fatos com mais cautela. O ano de 2025 foi, sem dúvida, um dos mais estranhos da história recente do Atlético. Ao mesmo tempo em que o clube teve desempenho competitivo, viu-se envolto em um clima místico, quase sobrenatural, que parecia influenciar cada passo. Cuca, experiente, conseguiu manter o grupo unido, mas admitiu em entrevista que algumas coisas fugiram ao controle. A diretoria, por sua vez, afirmou que o futebol é feito de altos e baixos e que o foco agora seria blindar o clube de influências externas. Apesar de tudo, a torcida permaneceu fiel, reconhecendo o esforço dos jogadores em meio à turbulência. O caso do Oráculo de Minas virou tema de debates até fora do futebol. Psicólogos esportivos foram chamados para explicar o impacto das profecias no desempenho coletivo. Especialistas em comportamento de grupo analisaram como a sugestão pode afetar decisões táticas e até o psicológico dos atletas. Foi consenso entre analistas que, embora o futebol seja definido dentro de campo, o ambiente e a mente jogam um papel crucial. A temporada de 2025 do Galo provou isso com intensidade dramática. E enquanto o próximo ano se aproxima, uma dúvida paira no ar: as previsões acabaram ou apenas começaram? A reaparição do vidente no início de dezembro trouxe uma nova leva de apreensão. Em uma nova live transmitida pelo seu canal pessoal, o oráculo afirmou que um ciclo será quebrado no Galo, e um ídolo deixará o clube por motivos que vão além do futebol. O enigma provocou especulações imediatas sobre possíveis saídas de nomes importantes como Paulinho ou até mesmo Cuca. Internamente, fontes afirmam que a diretoria já havia iniciado um processo de reavaliação de elenco e que algumas decisões poderiam ser mal interpretadas como cumprimento da profecia. No entanto, o timing da previsão, mais uma vez, colocou a diretoria em xeque diante da opinião pública. A verdade é que, independentemente da crença nas previsões, o Atlético viveu um ano marcado por tensão psicológica, incertezas e acontecimentos difíceis de explicar. A ausência de títulos não tirou o brilho técnico da equipe, mas as expectativas criadas no início da temporada pesaram como uma âncora. A imprensa, que inicialmente tratava as revelações do vidente com humor, passou a usá-las como referência para explicar tropeços e episódios inexplicáveis. A narrativa da temporada amaldiçoada ganhou espaço nas manchetes e consolidou-se entre os torcedores como um símbolo do que foi o turbulento 2025. No campo administrativo, a diretoria do Galo começou a discutir medidas para blindar o ambiente de interferências externas e psicológicas. Um dos projetos cogitados é a contratação de profissionais da área de neurociência esportiva para acompanhar o grupo em 2026. O objetivo seria ajudar os atletas a manterem o foco e a resiliência emocional diante de pressões internas e externas. Cuca, que tem histórico de trabalhar com grupos resilientes, teria sido peça-chave para essa mudança de mentalidade.
A nova proposta do clube é clara: retomar o protagonismo sem permitir que forças externas, reais ou imaginárias, desviem o foco. Enquanto isso, os bastidores seguem movimentados. Rumores apontam para reformulações no elenco, com possíveis saídas e contratações visando equilibrar experiência e juventude. A janela de transferência será vital para definir os rumos do próximo ano. A torcida, ainda em estado de choque com o desfecho da temporada, demonstra ambivalência. De um lado, exige respostas concretas sobre os erros, de outro, permanece orgulhosa da entrega dos jogadores em um ano tão conturbado. O sentimento é de frustração contida, mas também de esperança. Porque o Galo, como sempre, renasce das cinzas. Cuca, por sua vez, não escondeu a frustração. Em entrevista concedida após a última rodada, o treinador admitiu que foi um dos anos mais difíceis da sua carreira. Futebol a gente entende de dentro do campo, mas esse ano teve coisas que a gente não consegue explicar, disse, com os olhos visivelmente marejados. A declaração caiu como uma bomba e deu ainda mais força à narrativa de que o clube foi, de fato, atingido por algo maior do que a simples oscilação esportiva. O nome do vidente voltou a figurar entre os assuntos mais comentados nas redes, com torcedores divididos entre raiva, curiosidade e temor. Em meio à confusão emocional que tomou conta do torcedor atleticano, uma corrente de fé começou a surgir. Alguns grupos de torcedores passaram a promover encontros de orações antes dos jogos. Outros apelaram para rituais de proteção espiritual nos arredores do estádio. Vendedores ambulantes começaram a comercializar fitinhas, amuletos e até velas com as cores do clube. A espiritualização do futebol atingiu um nível poucas vezes visto no Brasil. Era como se a mística do futebol mineiro tivesse encontrado sua forma mais intensa, em um ano onde a razão e a emoção travaram batalhas semanais. Mesmo diante do caos, o Atlético Mineiro encerrou o Campeonato Brasileiro de 2025 entre os melhores da competição, na terceira colocação. Com 65 pontos somados até a última rodada, a equipe mostrou solidez e manteve um padrão de jogo respeitável. Os destaques individuais também marcaram presença. Paulinho terminou como artilheiro do time, enquanto Scarpa foi líder em assistências. No entanto, o elenco sabe que o desempenho poderia ter sido ainda melhor, não fossem os episódios que desestabilizaram emocionalmente o grupo. A dor da perda foi sentida não apenas na tabela, mas na alma do elenco. No aspecto financeiro, o clube se manteve estável. Os patrocinadores não recuaram, mesmo com a ausência de títulos. A média de público no Mineirão foi uma das maiores dos últimos anos, e o engajamento nas redes sociais cresceu significativamente, principalmente por causa da polarização causada pelas previsões do oráculo. Algumas empresas chegaram a explorar esse fator, criando campanhas que faziam alusão ao ano místico do Galo. O marketing atleticano, mesmo em meio à crise, soube se adaptar e transformar a adversidade em oportunidade de conexão com o torcedor. Agora, o clube se prepara para 2026 com a certeza de que nenhum planejamento técnico será suficiente se o psicológico do elenco não estiver blindado. O caso do oráculo serviu como alerta para a força da mente coletiva e a influência do entorno nas decisões dentro de campo. A temporada de 2025 ficará marcada na história do Atlético Mineiro como um capítulo onde o futebol e o inexplicável caminharam lado a lado, deixando aprendizados que vão muito além das quatro linhas. E enquanto isso, o vidente, em seu canal, encerra suas transmissões com uma última frase: o Galo renascerá, mas antes, terá que entender o porquê de ter sangrado. Respira fundo, torcedor. Mas antes de seguir, dá aquela força, deixa o like, se inscreve e bora continuar nesse ritmo de campeão. Em janeiro de 2026, com a pré-temporada iniciando, os jogadores se reapresentaram no CT com semblantes distintos. Alguns com olhar de renovação, outros ainda carregando os fantasmas do ano anterior. A imprensa foi barrada nos primeiros treinos, e a justificativa oficial era priorizar o foco total do grupo. Mas nos bastidores, sabia-se que o clube havia contratado um consultor de mental coaching para trabalhar com o elenco. A ideia era clara: reconstruir a identidade emocional da equipe antes mesmo de pensar em tática ou condicionamento físico. O Galo queria, mais do que nunca, retomar o controle da sua própria narrativa. O oráculo, por sua vez, desapareceu.
Depois da última live, onde anunciou que o Galo sangrou para aprender a voar de novo, ele não voltou a aparecer em nenhuma rede social. Seu canal, que antes tinha milhares de seguidores, foi desativado. Alguns torcedores acreditam que ele se afastou por ter cumprido sua missão. Outros dizem que ele sumiu para não ser responsabilizado pelos traumas causados. Seja como for, seu nome se tornou lenda em Belo Horizonte, repetido com temor por uns e fascínio por outros, como uma cicatriz mística que ainda pulsa na memória coletiva do torcedor atleticano. Nas ruas da capital mineira, murais começaram a surgir retratando momentos marcantes da temporada passada. A imagem de Hulk sendo carregado na maca, a falha de Everson, os abraços desesperados de Paulinho após os gols. Ao lado, grafites com frases como doeu, mas fortaleceu e ninguém apaga o que é eterno. A cidade, sempre envolta em futebol, encontrou no trauma uma forma de expressão. E o Atlético, em silêncio, organizava sua resposta ao destino, voltar mais forte, mais blindado e mais preparado para lidar não só com os adversários, mas com as sombras invisíveis que rondam o futebol. Enquanto isso, a diretoria já costurava reforços pontuais para 2026. Um zagueiro experiente com passagem pela Europa, um meia criativo da base, e a possível volta de um nome querido pela torcida foram algumas das movimentações em andamento. Cuca, mesmo abalado, decidiu permanecer no cargo após uma reunião com a alta cúpula do clube. Disse que queria reescrever a história e mostrar que o Galo é maior que qualquer previsão. Seu contrato foi renovado até o fim da temporada, e ele ganhou mais autonomia para reformular o elenco e o ambiente. Era a tentativa de retomar a luz depois de um ano tão sombrio. A história do Atlético Mineiro em 2025 foi marcada por um roteiro digno de filme, misticismo, drama, dor, superação parcial e uma busca incessante por explicações. Não foi uma temporada perdida, mas sim uma temporada marcada. Cada jogo, cada queda, cada gol, ganhou um novo significado diante do contexto psicológico e espiritual que se instalou sobre o clube. O futebol provou, mais uma vez, que é muito mais do que um esporte, é emoção coletiva, é reflexo da alma de um povo, é palco para o inexplicável. E o Galo, mesmo sem levantar taças, se tornou o protagonista da narrativa mais intensa do ano. Os torcedores, entre lágrimas e orgulho, encerraram a temporada com um canto que ressoava mais forte do que qualquer superstição: Galo, forte e vingador. Porque se há algo que define o Atlético Mineiro, não é a ausência de títulos, mas a capacidade de resistir às tempestades, se reinventar e desafiar o destino. E se 2025 foi o ano do medo, 2026 será o ano da fé. A fé em si mesmo, no clube, na camisa e na torcida que não abandona. A fé de que toda dor, quando atravessada com dignidade, vira força. E força é o que não falta no Galo. Assim termina o ciclo das previsões e começa o ciclo das ações. Com Cuca no comando, o elenco mais maduro e uma direção disposta a blindar o grupo de qualquer ruído externo, o Galo entra no novo ano com um único objetivo: escrever sua própria história, com suor, com entrega e com alma. Porque ninguém segura um time que aprendeu a transformar o medo em coragem. E o Atlético aprendeu. Na dor, no silêncio, na queda. Mas aprendeu. Encerrando com raça, do jeito que o Galo gosta. Curte, se inscreve e bora mostrar que aqui é Atlético até o fim.